Meus irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga faça de nós um instrumento para nós tratarmos do Evangelho, dessas lições da noite de hoje. A casa nos pediu que hoje nós falássemos um pouquinho sobre as mães, em função da proximidade da data do Dia das Mães, próximo domingo, mas que nós trouxéssemos isso na dimensão espiritual. E para começar as nossas reflexões, nós vamos buscar um mandamento da lei divina. Esse mandamento foi psicografado por Moisés, em cima do Monte Sinai, na primeira psicografia feita na terra, uma psicografia feita na pedra, quando Moisés recebe os 10 mandamentos da lei divina. Moisés recebe esses 10 mandamentos, e embora isso fosse notório para o povo daquela época, as pessoas sabiam de cor e repetiam, não muito diferente de hoje, né, meus irmãos? Mas praticar de fato, de repente, era algo que ficava a desejar. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. É uma promessa divina que vem com a obrigação de nós amarmos os nossos pais, o pai e a mãe. E aí nós vamos ver quem é esse pai e quem é essa mãe. A doutrina espírita já nos esclarece. O pai e a mãe são aqueles espíritos que aceitaram a incumbência divina de gerar um corpo físico para que nós pudéssemos nascer. Esse pai e essa mãe se comprometeram com Deus na espiritualidade antes do nascimento deles, que no momento oportuno se encontrariam aqui na terra e conceberiam o nosso nascimento. Meus irmãos, isso já traz para nós uma dívida insolvável. É impossível pagar aquilo que a gente deve para o pai, aquilo que a gente deve para a mãe. São espíritos que permitiram a nossa encarnação. Foram espíritos que se comprometeram a gerar para nós um corpo de carne, que é uma carteira na sala de aula da vida dessa escola chamada Terra. Nós devemos a eles gratidão, nós devemos a eles respeito, e nós devemos todo o amor e todas as doçuras que nós pudermos dar. No capítulo 13 do Evangelho, que falou honrai o vosso pai e a vossa mãe, Kardec e os espíritos superiores desdobram essa fala, no sentido de nos lembrar que não é só uma obrigação material, de cuidar mais ou menos do pai e da mãe, não deixar morrer de fome, não deixar do lado de fora da casa, mas é mais do que isso, é cercá-los de amor, cercá-los de solicitude, cercá-los de doçura, de carinho e de todos os mimos do supérfluo que a gente possa, assim como eles fizeram conosco na infância, oferecendo todo o seu carinho, oferecendo todas as suas possibilidades para nós. E aí nós até poderíamos pensar, mas nem todo pai, nem toda mãe é esse exemplo de amor e devoção. A gente sabe que não, mas a regra, via de lei, é que o pai e a mãe sejam essas pessoas amorosas e comprometidas com os seus filhos, né? Às vezes acontece de ser diferente, nós vamos estudar aqui o porquê que isso acontece. E fica uma promessa, né? Aqueles que cumprem esse mandamento receberão de alguma forma uma recompensa espiritual de Deus. Porque nós sabemos, meus irmãos, que cada um colhe de acordo com aquilo que planta. Hoje nós somos os filhos na condição de cuidarmos dos nossos pais. Amanhã nós estaremos sendo cuidados. Nós temos outras encarnações pela frente. Nós revezamos nos papéis de pais e de mães. Teve um momento da vida de Jesus que ele estava numa pregação, reunido com as pessoas que o seguiram. Os seus parentes achavam que ele estava louco, né, que ele estava desequilibrado. E alguém chega lá dentro da casa e fala, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí te chamando lá fora. A gente fala irmãos porque naquela época os primos eram considerados irmãos também, né? No vocabulário hebraico, algumas palavras significam diversas coisas. E irmão era um termo para designar os primos também, os parentes de sangue mais próximos. E Jesus, então, fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Algumas pessoas equivocadamente acreditam que Jesus está negando Maria nesse momento, mas não é isso.
Jesus nos traz uma reflexão, porque irmãos, todos nós somos, uma vez que somos filhos de Deus. Enquanto filhos de Deus, nós todos somos irmãos. Aqueles que estavam lá com eles na casa durante a pregação também eram. Mãe, Maria foi mãe de Jesus naquela encarnação. Um espírito luminoso, que aceitou uma tarefa dificílima naquele momento, de conceber um corpo material para que Jesus, o Espírito puro, pudesse nascer na terra. Quando Jesus questiona essa questão da maternidade, ele já nos ensina. Hoje eu sou pai, hoje eu sou mãe, hoje eu sou filho. Amanhã o cenário é diferente. Hoje nós estamos reencarnados na condição de homem ou de mulher, amanhã isso se inverte. Nós sabemos que para o espírito evoluir, ele precisa experimentar as mais diversas posições. Então, de repente, eu não sou mãe nessa vida, mas vou ser na próxima. Não sou mãe nessa vida, mas já fui numa vida anterior. É a esse revezamento de papéis que Jesus se refere e que depois a doutrina espírita nos esclarece. E que nós sabemos com a doutrina espírita, que aquilo que a gente faz hoje prepara o nosso futuro. O bem que a gente semeia será o nosso advogado amanhã. Nós vamos destacar a questão da maternidade nessa nossa fala de hoje. Será uma virtude o amor materno ou é um sentimento instintivo comum aos homens e os animais? Esse amor materno, o amor materno da mãe, é o mesmo da cachorrinha que teve os seus filhotes? O amor que anima o ser humano é o mesmo amor que anima as mamães animais? Kardec perguntou isso aos espíritos superiores. Está lá no Livro dos Espíritos. E eles responderam uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. Então, quer dizer, a natureza, muito sábia, deixa na forma de instinto em todos os animais a tendência da mãe de cuidar dos filhos, para que eles sobrevivam, para que não morram de fome, para que tenham condições de sobreviver sozinho a partir de um determinado momento. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. A mãe vai cuidar do filho enquanto ele precisa de alimento. A cachorrinha vai amamentar os seus filhotes enquanto ele não dá conta de comer outro tipo de alimento. Os pássaros vão mastigar os bichinhos ou os frutos que eles colhem por aí e vão colocar lá na boca dos seus filhotes até que eles deem conta de se alimentar sozinhos. Elas vão cuidar deles nos ninhos até que eles tenham condições de voar. Isso é o limite da maternidade animal. No homem, esse amor persiste pela vida inteira. No homem, no sentido de na humanidade, né, gente? Nós estamos aqui falando do amor materno, poderia ter sido reescrito. Na mulher, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Quantas vezes nós já vimos e já fomos beneficiados na vida pelos sacrifícios das nossas mães? Nós sabemos que não parou na amamentação, não parou nos primeiros cuidados. Quantas mães estão cuidando de nós aí até hoje? Quantas mães acompanham os seus filhos, mesmo na idade adulta, na velhice, cuidando deles, cercando de cuidado, cercando de carinho, fazendo 1000 sacrifícios pelo bem-estar de seus filhos. E os espíritos superiores continuam. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho no além-túmulo. A gente sabe que nas piores situações que um ser humano pode chegar, quem vai acompanhá-lo é a mãe, né? Tem até uma fala do Chico, alguém um dia questionou a ele. Ah, Chico, na cadeia deve estar cheio de espírito obsessor, né? Deve estar cheio de espírito ruim. E aí o Chico responde, não, está cheio de mães que estão lá zelando pelos seus filhos. E o processo é esse, meus irmãos. A mãe é aquela que vai até o fim. O pai muitas vezes larga de mão, né? Infelizmente larga. A maternidade é uma experiência um pouco além, que todo mundo vai ter que passar, inclusive os homens, em algum momento do processo evolutivo. Mas a maternidade é um passo mais evoluído, um passo mais próximo de Deus. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. E aí a gente entra naquela questão, né, que nós comentamos. Nem sempre essa mãe é boa. Às vezes a gente vai ter mãe desequilibrada.
Mãe que joga o filho no lixo, a mãe que aborta, a mãe que não vai querer o filho, a mãe que vai tratar mal. Diversas circunstâncias, o mundo está recheado dessas informações para nós. Por que isso acontece? Kardec pergunta aos espíritos superiores. Estando em a natureza o amor materno, é da natureza, é da lei, é normal que isso aconteça. Como há mães que odeiam seus filhos, e não raro, desde a infância desses, a gente sabe que às vezes essas divergências dentro de casa, as mães mais desequilibradas, ou existe uma animosidade, né? Um ranço, uma briga entre a mãe e o filho. Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu de ter sido mau pai ou mãe perversa, ou mau filho em outra existência. Meus irmãos, nós vamos lembrar que tudo que a gente faz retorna para nós, que nós estamos hoje colhendo o fruto da nossa semeadura de ontem. Ou seja, nós fizemos por merecer a cruz que pesa as nossas costas. Se de repente hoje eu tenho uma mãe que não gosta de mim, uma mãe que não me tratou bem, uma mãe que não zelou, uma mãe que me jogou fora, eu fiz por merecer. Às vezes eu pedi isso por prova, e aqui nós precisamos refletir nessa diferença. Uma coisa é prova, outra coisa é expiação. Prova é quando eu já tenho um conhecimento e eu quero testar se eu sei. Na escola, por exemplo, a gente estuda matemática. Quando a gente estudou as lições, nós vamos fazer uma prova para de fato atestar que nós sabemos aquelas operações da matemática. No comportamento espiritual, a gente aprende alguns valores. A paciência, a tolerância, o perdão. Em algum momento nós vamos ter que provar isso. Nós seremos colocados à prova. E aí a gente, antes de nascer, pede a Deus que nos conceda uma mãe difícil, ou um pai difícil, poderia ser o caso também, para que a gente teste a nossa capacidade de amar, de entender, de perdoar. Isso é prova. O espírito um pouquinho mais preparado, que já aprendeu a lição, que é colocar em teste aquilo que ele aprendeu. Nós vamos fazer nossas escolhas e fazemos antes de nascer. Ou expiação. Expiação é pagar pelo que a gente fez de errado. Expiação é cumprir uma pena pelos desvios da lei divina que a gente cometeu. Então, de repente, na outra vida eu fui mau pai, ou má mãe, ou fui um filho ruim, que não valorizei o pai e a mãe que eu tinha. E aí, por recompensa a essa minha ação, eu vou ter nessa vida uma mãe difícil. Alguém que talvez vai me ensinar o valor de um pai, o valor de uma mãe. Como deve ser o comportamento do pai, como deve ser o comportamento da mãe. Nossa, mas Deus permite isso? Deus permite, meus irmãos, porque é à custa das nossas experiências, experiências que nós buscamos com as nossas próprias mãos, que a gente evolui, que a gente aprende, que a gente melhora. Isso faz parte do processo. Mas o mais importante é que a gente entenda, existe uma outra fala de Jesus. No mundo é necessário que hajam os escândalos, mas ai de quem os provoca. Era necessário para aquele filho ter essa mãe difícil hoje? Sim, é necessário. Seja por provação que ele escolheu, ou seja por expiação que ele tem de passar. Mas essa mãe, que é um espírito talvez mais atrasado, mais endurecido, que ainda precisa aprender a amar, vai responder a seu tempo por essas atitudes. A gente sabe que todo desvio da lei do amor terá que ter uma emenda, um conserto, uma modificação mais adiante. Cada um de nós seremos convidados pelo amor, a partir da compreensão, ou pela dor, se nós insistirmos em teimar, a retornar aos caminhos do amor, ao retornar aos caminhos da lei divina, para os quais nós fomos criados. Porque é só praticando a lei de amor que nós seremos felizes. Nós podemos até desviar, Deus permite, isso é livre arbítrio. Cada um pode. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E se eu desvio, mais tarde eu vou ter que voltar ao caminho certo. Então, meus irmãos, que a gente pense nessas questões. As coisas acontecem, mas não acontecem por acaso. Cada pessoa está no lugar certo, com a família certa. O André Luiz coloca para nós que a divina providência nos confere as pessoas exatas
no endereço exato. A gente está na casa certa, com o pai e com a mãe certo, com os filhos certos, compartilhando o nosso existir com todas as pessoas certas, dispondo de todos os recursos materiais que são necessários para o nosso momento evolutivo. A gente tem tudo para fazer o melhor de nós nesse momento reencarnatório. E aí nós vamos refletir um pouquinho sobre esse papel das mães, né? Em toda manifestação da vida, meus irmãos, nós vamos ver a vontade de Deus sendo cumprida. André Luiz pontua para nós. Na criação divina, nós vamos ver o clímax da grandeza. Na caridade, o vértice da virtude. Na paz, a culminância da luta. No êxito, a exaltação do ideal. Nos filhos, a essência do amor. No lar, a glória da união. E agora vai chegando onde nos cabe. De igual modo, a maternidade é a plenitude do coração feminino que norteia o progresso. A experiência de ser mãe é uma experiência valiosa para o espírito que está encarnado num corpo feminino, porque ensinará lições de altíssimo valor para esse espírito em vias de progresso. Concepção, gravidez, parto, devoção afetiva representam estações difíceis de um ministério sempre divino. A tarefa é de cooperar com Deus na criação. Agora, é fácil? Todo mundo sabe que não, né? A gente costuma brincar com as dores do parto, né? Mas as dores do parto talvez sejam a parte mais simples da missão de ser mãe. Recompensa celeste na mulher de todas as condições, define o inderrogável curso da existência humana, reclamando, para ser mãe precisa de paciência, carinho, renúncia e entendimento. Seja na maternidade esperada, seja na maternidade imprevista, seja na maternidade aceita, seja na maternidade hostilizada. Quantas mães são discriminadas? Quantas mães são colocadas para fora de casa assim que engravidam? Na maternidade socorrida ou na maternidade desamparada? É sempre uma tarefa divina que requer sacrifício do coração materno. Mistura de júbilo, de felicidade e de sofrimento. Missão e prova. Maternidade em qualquer campo é intercâmbio de amor incomensurável, em que desponta sempre sublime e novo o ensejo de burilamento das almas na ascensão dos destinos. A maternidade vem para aprimorar, gente, o coração das mães, sem dúvida. Mas se não fosse a maternidade, nós não poderíamos ter nascido e poderíamos aprimorar também. As mães guardam as chaves do mundo. Mães de sábios, mães de idiotas, mães felizes, mães desditosas, mães jovens, mães experientes, mães sadias, mães enfermas. Ao filtro do amor, essas mães oferecem à terra a oportunidade dos espíritos que estão nas zonas inferiores renascerem e aprenderem os caminhos do bem. E assim elas vão ajudando a sanear o ambiente espiritual da terra. Quantas mães antes de nascerem, de nascerem realmente, né? Assumiram o compromisso de aceitarem depois na terra, receber espíritos rebeldes à lei divina, espíritos imperfeitos. E a gente precisa falar disso nesse momento. A gente costuma ouvir na casa espírita que os espíritos hoje estão nascendo muito evoluídos, muito inteligentes. E de fato estão. Só que inteligente na questão da cognição, do pensamento, do raciocínio. Os espíritos nascem com essa asa, até adiantada. Mas existe uma outra asa que conduz a Deus, que é a asa da emoção, que é a asa do sentimento. Eles nascem adiantados na intelectualidade, mas muitas vezes atrasados na moralidade. Por isso, pais e mães, nós temos a tarefa de educar os nossos filhos. Nós não podemos bater palminha para a falta de educação. Nós não podemos deixar que a coisa corra sem a disciplina. A tarefa do pai e da mãe junto aos filhos é de educar esse espírito.
Talvez haja o adiantamento intelectual, mas o adiantamento moral é por nossa conta. E vamos prestar contas a Deus ao final da nossa encarnação. O que nós fizemos para contribuir com a melhoria espiritual, com a melhoria moral desse que nos foi confiado como filho. Mães da terra, mães anônimas, sois vasos eleitos para a luz da reencarnação. Olha que bonito isso, né? Isso é tarefa divina. Não surge o berço de vosso coração por acaso. O berço do coração não surge por acaso. Nenhuma mãe é mãe de algum filho à toa. Há laços anteriores que se associam. Laços de dívidas espirituais, laços de afeto, laços de resgate, laços de reconciliação, laços de virtudes a serem desenvolvidas, laços de compromisso espiritual. Nada é por acaso, nós sabemos disso. Tem um texto muito bonito. Quando o Pai Celestial precisou colocar na terra as primeiras criancinhas, chegou à conclusão que deveria chamar alguém que soubesse perdoar infinitamente. Será que a gente sabe de alguém nessas condições? De alguém que não enxergasse o mal, que quisesse ajudar sem exigir pagamento, que se dispusesse a guardar os meninos com paciência e ternura junto do coração, que tivesse bastante serenidade para repetir incessantemente as pequeninas lições de cada dia, que pudesse velar dias e noites sem reclamação, que cantarolasse baixinho para adormecer os bebês que ainda não podem conversar, que permanecesse em casa por amor, amparando os meninos que ainda não podem sair à rua, que contasse muitas histórias sobre a vida e sobre o mundo, que abraçasse e beijasse crianças doentes, que lhes ensinasse a dar os primeiros passos, garantindo o corpo de pé, que os conduzisse à escola, a fim de que aprendessem a ler. Dizem que o nosso Pai do céu permaneceu muito tempo examinando, e em seguida chamou a mulher e deu-lhe o título mãezinha e confiou-lhe as crianças. Às vezes, meus irmãos, nós vamos achar algumas mães que nós temos a tendência de acusar na sociedade hipócrita e preconceituosa que a gente vive. E aqui nós vamos destacar as mães sozinhas, as mães solos, que cumprem essa missão de uma forma muitas vezes mais dolorosa. Dizem mulher de alegria quando ela passa na rua. A pobre mãe continua. Olhos fitos no chão. Quanto fel, quanta agonia. Nessa mulher que condenas, ninguém lhe conhece as penas cravadas no coração. Tristeza no desconforto, sem a palavra que lhe revele. Trapos dourados na pele, traz a angústia por dever. Viúva de um vivo morto. Ei-la que segue sozinha. Tem ao longe a pobrezinha, um filho quase a morrer. Já bateu a tanta porta, já pediu a tanta gente, dói-lhe a ferida pungente, diz ter sido mãe sem lar. Abatida, semi-morta, apenas vê no caminho a febre e a dor do filhinho, que a morte lhe quer roubar. Tu que cresceste na estrada, desde o berço de ouro e rendas, entre mimos e oferendas, de paz, segurança e luz. Olha essa mãe desolada, que na penúria se consome, talvez ela tenha fome ao peso da própria cruz. Não lhe zombe da amargura, também foi criança um dia, brincava, estudava e ria, rosa ao fulgor da manhã. Também foi bela e foi pura, hoje nas mágoas que trilha, podia ser nossa filha, assim como é nossa irmã. Mãe na dor, bendita seja, escrava de toda hora, honra as lágrimas que chora, nas dores por onde vai. Sem esposo que a proteja, sem arrimo, sem tutela, em Deus que sofre com ela, encontra a bênção de paz. E outras mães seguem também em condições difíceis. Nós que de repente temos as nossas mães, que no Dia das Mães gostamos de envolver com carinho e prestar homenagens e render a ela todos os tributos de gratidão, precisamos tirar um pouquinho do nosso tempo e pensar em algumas outras. Por aquelas que estão na largueza da noite, aconchegando no peito os rebentos do próprio sangue, para que não morram de frio. Por aquelas que estendem as mãos cansadas na praça pública, suplicando em nome da compaixão,
o sustento que o mundo lhe deve à necessidade. Pelas que se refugiam nas furnas da natureza, acomodando as crianças enfermas entre as fezes dos animais. Pelas que revolvem as latas de lixo, procurando alimento apodrecido, que os próprios cães se afastam com nojo. Pelas que pintam o rosto, escondendo lágrimas no impulso infeliz de venderem o próprio corpo e a corações desalmados, acreditando erroneamente que só assim poderão medicar os filhos que a enfermidade ameaça com a morte. Pelas que descobriram calúnia e fel nas bocas que amamentaram. Pelas que foram desprezadas nos momentos difíceis. Pelas que se converteram em sentinelas de agonia moral junto aos catres da provação. Pelas que a viuvez entregou a cobiça dos credores inconscientes. Pelas que enlouqueceram de dor e foram trancadas no manicômio. Por aquelas outras que a velhice da carne cobriu de cabelos brancos, e sem que ninguém as quisesse, foram acolhidas como sombras do mundo nos braços da caridade. São elas, Senhor, heroínas da retaguarda, que pagam à terra os mais altos tributos de sofrimento. Meus irmãos, e a gente pede que Maria Santíssima, aquela que concebeu Jesus, aquela que se faz mãe de todos nós, que ela envolva todas essas mães em condições difíceis, em condições de provação, que lhes fortaleça os corações, assim como fortaleça os de todos nós, envolvendo a terra num amoroso abraço. O anjo da Anunciação procurou Maria, comunicando-lhe a visita do Espírito Santo. Ela disse: eis-me aqui, a escrava do Senhor, para cumprir-lhe a palavra. Amanhã, domingo, é dia das mães. Flores e reverências para elas. Entretanto, é preciso saber pelo trabalho quais dias, enfim, não são delas. As mães são merecedoras de todos. Dia das Mães em paz, amor e luz. Louvemos a nossa grande mãe, Santa Maria, Mãe de Jesus. Eis porque sobre todo o amor que existe, as mães são guias, anjos, sirineus, cujo brilho por si protege e persiste em ser somente amor, no eterno amor de Deus. Estrela, Deus te guarde o teu fulgor celeste. Agradeço-te a luz, o carinho, o perdão. Bendita sejas, mãe, porque me deste a presença de Deus no coração. Não há palavra com que te defina o reconhecimento que me invade ao sentir-te o amparo, a presença divina da celeste bondade. Deus te guarde no excelso resplendor da luz com que me aqueces todo o ser, pois me refizestes na certeza do amor, na bênção de servir e na força de viver. Que Jesus nos abençoe.